clima tem dado aí o andamento, né, ou pelo menos colocado alguns parâmetros importantes em diversos mercados agrícolas, seja na soja, que já sofre as consequências, o milho segundo a safra, que sofre mais ainda, porque vai ficar completamente fora de janela. Temos também outras áreas de produção que são duramente castigadas pela onda de calor que atinge o Brasil por conta dos efeitos do El Niño. O café também. As informações de alguns cafeicultores, que eu andei olhando nos grupos, dão conta de que realmente está sendo afetado, há um cenário um pouco mais complicado, a queda de chumbinho dos pés de café, e é um cenário muito difícil também para o cafeicultor. Como que isso está ocorrendo na região sudoeste de Minas e também por que em algumas áreas são menos afetadas que outras. Nós vamos conversar agora com o Fernando Barbosa, ele que é cafeicultor, presidente da Associação dos Cafeicultores do Sudoeste de Minas. E, Fernando Barbosa, a questão hoje que nós temos do calor, ela é praticamente nacional. Minas também está muito quente, as temperaturas estão chegando próximos a 40 graus, parece que já passou até de 40 por aí. Como é que a cultura do café tem reagido? Boa tarde, seja bem-vindo. Boa tarde, Fabiano. Boa tarde a todos que nos acompanham. Realmente o cenário hoje, a insolação térmica, né, e até a sensação térmica, está fazendo com que deixa muitos produtores apreensivos. Justamente agora que nós tivemos aí pós-florada, aí a iniciação de chumbinhos, né? Então, esse crescimento e o desenvolvimento de chumbinho, como nós tivemos aí até mesmo algumas floradas esporádicas, então tem alguns chumbinhos que a gente chama já de chumbão, ele precisa de um certo volume de água e até mesmo os tratos culturais de forma correta e até mesmo com um clima ameno, né? Que é aí em torno de 23 graus, 27 graus. Passou dessa fase aí, que nós tivemos aí anteontem, 43 graus, acaba deixando apreensivo sim. Por quê? O café acima de 30 graus, ele acaba entrando num estágio de dormência, né? Ou melhor, não de dormência em si, mas ele acaba se corrigindo a si próprio e aí eliminando alguns chumbinhos que para poder permanecer aqueles outros na fase de enchimento. Aí acaba que muitos produtores, vendo os chumbinhos caírem, aí gera uma apreensão maior, né? Fernando, quais são as principais ações que o cafeicultor, claro que quando já está ocorrendo a onda de calor, esse cenário fica mais difícil, porque isso tem muito a ver também com o manejo de solo, o manejo de áreas, da cultura. O que pode ser feito durante todo o ano para que o café fique protegido de intempéries climáticas como esta? Primeiro, a gente tem que observar como que é que se gera esse impacto. Por exemplo, quem está fazendo plantio de café, agora de momento, então muitas das coberturas, elas ficam difíceis de estar tendo esse manejo. Então, quem está fazendo plantio de café é um alerta maior, porque ele pode ter, talvez, uma grande percentual das mudas tendo perca. Nas lavouras que já tem um processo já de vegetação, ela já acima de 3, 4 anos, e até mesmo ela já estando com as ramos todas formadas, tem o processo de cobertura, que a gente chama mix de cobertura, é um dos impactos que gera menos impacto. A isolação térmica direto, ou a isolação direto no solo descoberto, isso pode-se observar que vai ter uma seca um pouquinho maior, quer dizer, secamos a parte do solo, então isso faz com que a luz chegue direto no solo e isso acaba ocasionando assim, muitas percas diante da planta. Uma das orientações é o mix de cobertura, por exemplo, um café atingindo 40 graus, se você observar onde tem um mix de cobertura, ele vai dar em torno de 28, 27 graus, então é um clima ameno. O que a gente observa, que é um dos fatores primordiais, é saber como é que está a planta, como é que está o enraizamento dessa planta. Porque se o enraizamento tiver
muito pouco, a planta ela acaba não se sustentando. Vou dizer uma forma simbólica aqui, vamos imaginar aí frangos de granja, por exemplo. A gente observa que ele está bonito, tá? Então ele lá dentro da granja, ele está se alimentando num clima ameno. Se você tirar esse frango e você colocar ele no sol e é exposto a uma temperatura alta, logicamente que ele vai ter aqueles danos e ela vai acabar tendo um infarto e acabar... Isso é a mesma coisa com o café. O café também não é diferente. A gente observa a planta tá bonita, tá toda vegetada, mas como é que ela tá para se receber essa alimentação? Se ela tiver ali com a mix de cobertura, fazendo ali um processo de remineralizadores para fazer com que as raízes acabem se aumentando, crescendo, então é a boca da planta. Ela vai receber mais nutriente e aí posteriormente ela está num clima razoável para poder permanecer, principalmente nessas áreas de impacto que é a época de isolação. Por exemplo, 2014, nós tivemos em fevereiro, janeiro e fevereiro, algo parecido com agora. Aí já estava o desenvolvimento do chumbinho, fez com que muito chumbinho acabou se amadurecendo. Isso visualmente estava maduro, mas não tinha a formação da gema e assim mesmo do fruto. Então, foi um impacto muito grande que aconteceu em 2014. Agora nós estamos tendo isso em novembro. Quer dizer, na época da formação do chumbinho, né? Fernando, você acredita que os cenários que são, de certo modo, até isolados ainda em relação a perdas de grãos, no caso de chumbinho, ou até de qualidade de café, você acredita que isso pode impactar a produção brasileira? Porque o mercado também vai enxergando, assim como acontece com soja, que o Brasil pode não ter a produção que está sendo estimada. A gente observa que ainda está cedo, Fabiano, para a gente fazer esse levantamento, que até mesmo a gente faz um levantamento do pegamento de florada, faz uma marcação, demarca alguns pontos, né, alguns talhões, e a gente vê o quanto de chumbinho que vingou. Agora, nessa primeira fase, onde está o chumbinho e caindo, fica difícil de precificar como que vai ser a safra. Só que impacto, isso já é fato. Por quê? A gente observa, por exemplo, as áreas amenas, acima de altitude, acima de 1.000 metros, o impacto é menor. As áreas mais baixas, que são arenosas, esse o impacto é maior, independente de regiões. Até mesmo aquelas regiões que já receberam um pouquinho de volume de água agora, recentemente, mas assim, a isolação, ou melhor, a temperatura está tão alta que pouco faz efeito positivo. E certamente, perca, isso aí a gente vai ter. Agora, é difícil mensurar essa quantidade de perca que a gente vai ter. Isso agora é um momento de avaliação, é um momento de cautela, mas o pessoal se precaver principalmente para as fases de enchimento de grão, janeiro, fevereiro, que aí sim, se não tiver algo que você já tem precificado lá na frente, se tiver uma estiagem, então você já tem que se prever agora, mesmo com essa perca que teve agora recente, para não ter maiores percas futuras. Eu acredito que, assim, como o Eduardo Carvalhais mesmo já diz, esse cenário, a gente já observa que o impacto já está acontecendo há um bom tempo. Questão de preço elevado de café, eu acredito que é mais questão de estoque do que essa perca. Essa perca ela é posterior a 2024. Então, mercado, mais cedo ou mais tarde, ele vai avaliar e sim vai entrar no momento certo fazendo as compras e assim o mercado, pelo menos, tendo uma firmeza. Eu não acredito muito no café tendo retração de momento, não. Fernando, nossa produção estava acompanhando algumas imagens que você enviou e tem um fator interessante que é o fator dos elementos biológicos no solo. Como é que isso, só para ficar claro também, não só para o cafeicultor, mas para quem trabalha outras culturas, porque acaba ajudando demais, né, na proteção do solo em um cenário como este. O fator biológico cada vez mais reduzindo o impacto no solo. Se a gente observar, por exemplo, tem muitos que fazem aplicação de alguns tipos de defensivo, até mesmo alguns inseticidas, para ataque de, por exemplo, por exemplo,
algo que venha impactar na planta. Então, o pessoal já está tendo essa redução, essa conscientização de redução de produtos químicos. E a entrada do biológico ela é muito importante. Se a gente observar, poucos fazem a cromatografia do solo. Então, muitas das vezes, se você não vê o tanto de raiz que você tem na planta, então talvez você está jogando lá um insumo, um adubo, um fertilizante, de forma incorreta. Então, primeiro tem que observar como é que está a planta, como é que está o enraizamento. Então, a entrada do biológico ela é muito importante, porque a planta ela se entende que ela precisa fazer esse crescimento das raízes, que é a fonte, né, nutricional para a planta, e aí sim ela vai observando e vai captando lentamente para a planta desenvolver. A prática dos biológicos ela é muito importante, porque ela já está no solo. Então, é só, principalmente a gente faz a compactação do solo, ver como é que está a compactação do solo. Porque não adianta também você estar colocando ali muitos tipos de remineralizador, muitos tipos de insumos, fertilizantes, sem você saber como é que está essa compactação do solo. Então, o primeiro passo é saber como é que o seu solo está. Depois, as entradas dos biológicos, que é muito importante para a planta se cada vez ela ter mais nutrição e assim ela ter desenvolvimento do fruto lentamente e tendo processo prolongado. Porque senão também não adianta se você ficar aplicando sem você saber realmente o que é a dor, né? E talvez você vai estar jogando dinheiro fora. E os biológicos, ele veio para ficar, porque são valores muito baratos, tem muitos que dá para fazer até mesmo captando aí em matas, dá para resgatar esses produtos biológicos, fazer na sua própria fazenda e estar adicionando. Eu vou dizer que é uma forma consciente, não que é para substituir, e sim potencializar. Então, por exemplo, remineralizador é um dos que veio para potencializar. É muito barato e dá para você fazer crescimento de raiz. E, consequentemente, a planta vai observar e vai ter impacto positivo.